Você já sentiu o sangue ferver por dentro, enquanto o mundo ao seu redor parece desabar em um caos absoluto e descontrolado? Imagine-se agora caminhando por uma rua movimentada de uma metrópole, onde o barulho das buzinas e a pressa das pessoas tentam roubar a sua paz a cada segundo que passa. A cena é cinematográfica e você é o protagonista de uma batalha invisível que acontece dentro do seu peito, onde a fúria luta contra a mansidão. Muitas vezes você acredita que a solução para a sua irritação está em mudar as circunstâncias externas ou em afastar as pessoas que testam seus limites. Mas a verdade é que o verdadeiro campo de batalha é a sua alma. Olhe para a história de um homem que trabalhava como arquiteto e que, aos 42 anos de idade, viu todo o seu projeto de vida ser destruído por uma decisão injusta de seus superiores. Ele tinha todos os motivos para gritar e para amaldiçoar aqueles que o cercavam, mas ele escolheu um caminho diferente que poucos conseguem trilhar. A Bíblia nos ensina em Provérbios 16:32 que melhor é o que tarda em irar-se do que o ilustre guerreiro, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade inteira. Esta promessa não é apenas um conforto, mas uma estratégia de guerra para que você não seja escravo das suas emoções momentâneas. Quando você permite que a raiva tome as rédeas da sua vida, você entrega a chave da sua felicidade nas mãos de estranhos ou de situações que você não pode controlar. Imagine o impacto de uma voz mansa em meio a um furacão de acusações. A narrativa da sua vida está sendo escrita agora, e cada vez que você respira fundo e entrega o controle para o Criador, você está vencendo uma guerra que muitos gigantes já perderam por falta de domínio próprio. A calma não é a ausência de problemas, mas a presença constante de uma força superior que sustenta o seu coração quando tudo indica que você deveria cair. Pense na serenidade de um mar profundo que permanece imóvel em suas profundezas, enquanto a superfície é fustigada por ventos impetuosos. Você foi chamado para ser esse mar profundo e não uma poça d'água que se agita com qualquer pedra lançada. O segredo que você busca para nunca mais perder a compostura não está em técnicas de respiração superficiais, mas em uma entrega total e absoluta da sua vontade. Se você continuar reagindo ao mundo da mesma forma que o mundo reage a você, qual será a diferença entre a luz que você carrega e as trevas que o cercam? Lembre-se do que está escrito em Tiago 1:19, para que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Este é o fundamento de uma vida inabalável, onde as ofensas ricocheteiam no escudo da fé e caem ao chão sem causar feridas permanentes. Sinta o peso dessa verdade agora e perceba como o fardo começa a ficar mais leve quando você entende que não precisa ganhar todas as discussões para ser um vencedor na vida espiritual. A verdadeira autoridade não se manifesta nos gritos, mas no silêncio de quem sabe quem é e a quem pertence. Senhor, me ensina a ter calma. Por favor, escreva essa frase agora mesmo nos comentários para selar esse compromisso com a sua paz e mostrar que você está pronto para dominar o seu espírito. Considere agora o peso do silêncio em uma sala onde todos esperam que você grite e imagine a densidade desse ar que se torna quase impossível de respirar enquanto os olhos ao seu redor buscam qualquer sinal de desequilíbrio na sua postura. A narrativa da sua existência ganha contornos de um épico de resistência, quando você decide que não será mais o mero reflexo do comportamento alheio ou um joguete nas mãos das circunstâncias adversas que tentam te moldar. Visualize um mestre de obras experiente, um homem que já atravessou as décadas e hoje carrega seus 64 anos de vivência marcada por cicatrizes de batalhas que o mundo não viu, e que, diante do erro fatal de um aprendiz que custou semanas de um trabalho árduo e meticuloso, escolhe não o caminho fácil da humilhação,
mas o terreno sagrado do ensino paciente. Esse homem não agiu assim por ser fraco ou por falta de vigor, mas por carregar dentro de si uma fortaleza inexpugnável que o mundo moderno, com toda a sua tecnologia e pressa, não consegue construir com tijolos, cimento ou qualquer material perecível. A sua paciência, quando manifestada dessa forma, torna-se uma arma de destruição em massa contra o orgulho e o egoísmo que tentam governar os corações dos homens sem esperança. O texto sagrado nos alerta com uma precisão cirúrgica em Eclesiastes 7:9, para que não te apresses no teu espírito à ira, porque a ira repousa no seio dos insensatos. E essa palavra deve ecoar na sua mente como um trovão em uma noite de verão, lembrando que você não é um insensato perdido nas trevas da ignorância, mas um filho do Altíssimo, chamado para manifestar uma natureza divina que transcende a lógica humana e as reações instintivas da carne. Quando a pressão sobe e o seu sangue pulsa nas têmporas, quando o seu rosto começa a arder diante de uma injustiça que parece clamar aos céus, feche os olhos por um breve instante e visualize a majestade de Cristo diante de seus acusadores, mantendo uma calma que era, em si mesma, uma sentença de autoridade, enquanto o mundo inteiro exigia que ele se defendesse com a mesma moeda de ódio e rancor que lhe era oferecida. A calma não é uma característica de personalidade, é a evidência externa de uma vitória interna que já foi conquistada de joelhos no chão, no secreto da oração, onde as verdadeiras guerras são ganhas ou perdidas antes mesmo de começarem no mundo físico. Você precisa entender com toda a fibra do seu ser que cada teste de paciência que você enfrenta no trânsito, na fila do banco ou no ambiente de trabalho é, na verdade, uma oportunidade de promoção espiritual preparada para medir a sua estatura como guerreiro da luz. Se você não consegue manter a serenidade diante de um pequeno imprevisto doméstico que quebra a sua rotina, como poderá suportar as grandes batalhas apocalípticas que o destino reserva para aqueles que foram escolhidos para liderar e transformar gerações inteiras? A vida é como uma película de cinema de alto orçamento, onde o diretor do universo testa a resiliência do ator principal antes da grande cena final de triunfo e glória. E você é esse ator que precisa decidir se vai entregar uma atuação medíocre baseada em impulsos ou se vai brilhar com a luz da mansidão. Não desperdice sua energia vital, que é o seu bem mais precioso, com discussões estéreis em redes sociais ou em corredores escuros que não trazem absolutamente nenhum fruto para a eternidade que nos aguarda. Guarde o seu vigor, a sua inteligência e o seu fôlego para as coisas que realmente importam, para o amor que tudo suporta, para a edificação da sua família e para a busca constante da santidade que deve ser praticada no cotidiano mais comum. Lembre-se do que diz Salmos 37:8, para que deixes a ira e abandones o furor, e não te indignes de modo algum para fazer o mal, pois o mal que você comete, ao perder a calma, atinge primeiro a sua própria estrutura, corroendo sua saúde física, inflamando suas células e nublando sua visão espiritual, a ponto de você não conseguir mais enxergar as mãos de Deus operando nos detalhes. Imagine a clareza mental absoluta que você terá quando as emoções negativas não forem mais o filtro sujo pelo qual você enxerga a realidade ao seu redor, permitindo que você tome decisões estratégicas com a precisão de um cirurgião. Você passará a ver soluções brilhantes, onde antes só via problemas insolúveis, e pontes de reconciliação, onde antes só enxergava abismos de separação e mágoa. Esta transformação profunda e radical exige que você abandone, de uma vez por todas, a velha e nociva mania de querer ter sempre a última palavra em toda e qualquer interação.
Às vezes, a última palavra mais poderosa e transformadora é aquela que fica guardada no silêncio do coração, entregue a Deus em forma de confiança absoluta de que Ele fará justiça no tempo certo. A sua identidade não é definida pelo que os críticos ou os inimigos dizem de você em momentos de fúria, mas pelo que o tribunal do céu conhece a seu respeito na quietude da sua alma. Portanto, quando a tempestade soprar com toda a sua força e os ventos do caos tentarem te derrubar, permaneça firme como uma rocha milenar que não se move, não por dureza de coração ou indiferença, mas por uma firmeza de propósito que está ancorada em algo muito maior do que este mundo passageiro pode oferecer. Pense na paz que excede todo o entendimento como um manto de proteção que te envolve e te torna imune aos dardos inflamados da discórdia que são lançados diariamente contra você. A verdadeira liberdade é não ser escravo de ninguém, nem mesmo dos seus próprios sentimentos explosivos. E essa liberdade só é alcançada quando você entende que a sua paz vale muito mais do que a satisfação momentânea de dar uma resposta atravessada. Ao caminhar por esse novo caminho, você perceberá que as pessoas ao seu redor começarão a notar algo diferente em você. Uma aura de segurança e tranquilidade que atrai aqueles que estão desesperados e perdidos no mar da ansiedade. Seja você o farol que aponta para o porto seguro, mantendo a chama da paciência acesa, mesmo quando o óleo parece estar acabando. Não se deixe levar pela correnteza da amargura que tem afogado tantas almas promissoras, mas nade contra a maré, demonstrando que é possível viver neste mundo sem ser contaminado pelo seu espírito de discórdia e vingança. A cada manhã, você recebe uma nova página em branco para escrever a história da sua superação. E a tinta que você deve usar é a do domínio próprio, que é um dos pilares que sustentam o trono daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este vídeo é um chamado para que você suba um degrau na sua evolução espiritual e comece a agir como alguém que já compreendeu que o tempo aqui é curto demais para ser gasto com aquilo que não edifica. Seja a voz da razão, onde impera a loucura, e o abraço do consolo, onde domina o desprezo, pois somente assim você será verdadeiramente reconhecido como um embaixador do reino que não é deste mundo. Sabe momentos como este, em que paramos para refletir sobre as profundezas da nossa própria alma e o destino da nossa paz, são raros na correria frenética desse mundo que nunca dorme. Se este vídeo está encontrando um lugar especial no seu coração e você sente que precisa dessas doses diárias de força espiritual e sabedoria para enfrentar os leões do dia a dia, convido você a se unir à nossa família, que cresce a cada dia, clicando agora no botão de inscrição. É uma forma simples, mas muito poderosa, de dizermos juntos ao universo que estamos buscando algo maior e mais profundo para nossas vidas. E para que eu tenha a certeza de que você chegou até este ponto e que a nossa conversa está realmente fazendo sentido para você, me conte uma coisa aqui embaixo nos comentários. Qual é aquela situação específica na sua rotina, talvez no seu trabalho como contador ou naquela conversa difícil com um vizinho que mais tenta roubar a sua calma e que, a partir deste exato momento, você decide entregar totalmente nas mãos do Criador? Vamos compartilhar nossas experiências e fortalecer uns aos outros nesta jornada em busca do domínio próprio e da paz interior que ninguém pode nos tirar. Imagine agora a cena de um tribunal celestial, onde as suas reações são colocadas em uma balança de precisão eterna, e cada gesto de mansidão pesa mais do que 1000 vitórias conquistadas pela força bruta.
A narrativa cinematográfica da sua vida nos leva agora a um cenário diferente. Visualize um jovem agricultor de 29 anos que, após meses de suor e dedicação, vê uma praga inesperada ou uma tempestade de granizo devastar toda a sua colheita em uma única tarde de fúria da natureza. O instinto humano, enraizado na nossa natureza decaída, seria o de amaldiçoar o céu, de chutar o que restou e de se entregar ao desespero que consome a alma como um ácido corrosivo. Mas este homem, que compreende o segredo da calma inabalável, ajoelha-se sobre a terra molhada e, em vez de um grito de revolta, ele eleva uma prece de gratidão pelo que ainda resta e pela força que terá para recomeçar do zero. Esta capacidade de manter o centro de gravidade espiritual, quando o chão desaparece sob os seus pés, é o que diferencia os homens comuns daqueles que possuem uma aliança real com a eternidade. A Bíblia nos revela em Isaías 26:3 uma verdade que deve ser tatuada no seu espírito para que você nunca a esqueça. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Note que a paz não é um prêmio para quem tem uma vida fácil, mas uma promessa para quem mantém a mente blindada, focada na soberania do Criador, independentemente do que o cenário externo apresente. Quando você se depara com uma pessoa grosseira que parece ter como única missão no de azedar o seu humor, você precisa enxergar além da superfície e perceber que aquela agressividade é, na verdade, um pedido desesperado de ajuda de uma alma que está em chamas. Em vez de jogar gasolina nesse incêndio com as suas respostas ásperas, você é chamado para ser a água cristalina que apaga as labaredas do ódio. A sua calma é pedagógica. Ela ensina ao mundo que existe um modo de vida superior, onde as correntes da amargura foram quebradas pelo poder do amor sacrificial. Pense na estrutura de um grande arranha-céu que, apesar de sua altura imponente, possui amortecedores gigantescos em sua fundação para absorver os impactos de terremotos e ventos fortes. Você precisa construir esses amortecedores espirituais através da meditação constante na palavra e na prática do silêncio que precede as grandes decisões. A falta de calma é muitas vezes um sintoma de uma vida que está girando rápido demais ao redor do próprio ego, tentando controlar variáveis que pertencem apenas a Deus. Quando você solta as rédeas e admite que não pode governar o universo, uma leveza sobrenatural invade o seu peito, e as situações que antes te faziam perder o sono passam a ser vistas como meros detalhes no grande plano da sua salvação. O texto de Filipenses 4:7 reforça que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso significa que a paz age como uma sentinela armada na porta do seu coração, impedindo que os pensamentos de vingança, de ira ou de impaciência consigam entrar e fazer morada. Você já reparou como a sua produtividade e a sua criatividade aumentam quando você está em um estado de tranquilidade? O caos mental é o maior inimigo da excelência, e o inimigo da sua alma sabe disso. Por isso, ele tenta te manter em um estado constante de alerta e irritação, usando as redes sociais, as notícias alarmistas e os conflitos familiares para drenar a sua energia. Mas hoje você está recebendo uma nova diretriz de combate e a ordem é clara. Permaneça no seu posto com a serenidade de quem já sabe o final da história. Não se deixe levar por boatos ou por crises que têm prazo de validade determinado, pois você foi feito para o que é eterno. A calma é o luxo da alma que confia e, em um mundo de pessoas desesperadas, a sua tranquilidade será o seu maior testemunho de fé. Imagine-se caminhando por um campo de batalha, onde as flechas passam por você sem te atingir.
Não porque você tenha uma armadura física, mas porque a sua vibração espiritual está em uma frequência onde o mal não pode te encontrar. Este é o nível de autoridade que o silêncio e o domínio próprio conferem àquele que decide, de uma vez por todas, que o seu interior é um território sagrado onde o barulho do mundo não tem permissão para entrar. Cada vez que você escolhe não reagir a uma provocação, você está investindo em um tesouro que os ladrões não podem roubar e que a ferrugem não pode consumir. Sinta agora essa paz descendo sobre os seus ombros como um manto pesado e quente, trazendo o conforto de que tudo está sob controle, mesmo quando parece que o navio está prestes a naufragar. O mestre está no barco e ele dorme em meio à tempestade, não por descaso, mas porque ele sabe que o vento e o mar obedecem à sua voz, e se ele habita em você, você também pode descansar enquanto as ondas se agitam. Acalme o seu pensamento, desacelere os seus batimentos e entenda que a pressa é uma ilusão da mente carnal que tenta te convencer de que você está atrasado, quando, na verdade, você está exatamente onde deveria estar para aprender a lição da paciência. A maturidade espiritual é medida pela distância entre o estímulo negativo e a sua reação, e quanto maior for esse espaço, mais livre você será para agir conforme a vontade divina. Imagine-se agora como um experiente capitão de navio que, ao longo de seus 57 anos de mar, aprendeu que a força das ondas não se combate com mais violência, mas com a sabedoria de quem sabe posicionar a quilha para cortar o impacto da água. A narrativa da sua vida está agora em alto mar, onde os ventos da discórdia sopram com uma força que tenta virar a sua embarcação a qualquer custo. Você precisa entender que a calma não é um estado de espírito passivo ou uma aceitação covarde da derrota, mas sim uma manifestação de poder sob controle, como um cavalo de corrida que, apesar de ter força para romper cercas, obedece ao leve toque das rédeas de seu cavaleiro. Pense na história de uma mulher que trabalhava como enfermeira-chefe em um hospital de campanha, lidando diariamente com a pressão de salvar vidas em meio ao barulho de sirenes e à urgência de decisões que não podiam esperar. Em um momento de crise extrema, onde todos ao seu redor corriam em pânico, ela permanecia com as mãos firmes e a voz baixa, transmitindo uma segurança que emanava não de seus diplomas, mas da convicção de que sua alma estava ancorada em algo eterno. A Bíblia nos entrega uma pérola de sabedoria em Salmos 46:10, onde diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O comando para se aquietar não é um pedido de silêncio absoluto, mas uma ordem para que o ruído das suas preocupações pare de gritar mais alto do que a voz do Criador dentro de você. Quando você perde a calma, você para de ouvir a direção divina e começa a agir por instinto de sobrevivência, o que quase sempre leva a erros catastróficos e palavras que deixam cicatrizes profundas naqueles que você mais ama. Visualize o arrependimento que vem logo após uma explosão de raiva. Ele é pesado, amargo e tenta te convencer de que você falhou irremediavelmente. Mas a verdade cinematográfica que quero que você visualize agora é a de um novo amanhecer, onde o sol desponta no horizonte e te oferece uma nova chance de ser o mestre de suas próprias emoções. O domínio próprio é um músculo que precisa ser exercitado no calor da batalha, e não apenas na tranquilidade do isolamento. Se você for provocado hoje por um comentário maldoso ou por uma traição inesperada, lembre-se de que a sua resposta é o que define o seu nível de autoridade espiritual. Colossenses 3,15 nos exorta: E a paz de Deus, para que fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra domine aqui funciona como um árbitro de uma partida, decidindo o que entra e o que sai da sua mente.
Se a raiva tenta entrar, a paz apita e diz que não há lugar para ela. Se o ressentimento tenta fazer morada, a paz o expulsa como um invasor indesejado. Você é o templo onde essa paz deve reinar soberana, e para isso é necessário que você limpe as mesas dos cambistas que transformaram o seu coração em um mercado de ansiedades e cobranças excessivas. Imagine a leveza de caminhar pela vida sem a necessidade de provar nada para ninguém, sem a obrigação de estar certo o tempo todo e sem o peso de carregar as ofensas alheias nas suas costas. A sua paz é o seu maior patrimônio e você deve protegê-la com a mesma garra com que um soldado protege a bandeira de sua nação no meio do combate. Não permita que o comportamento tóxico de outra pessoa determine a qualidade do seu dia. Você tem o poder, dado pelo alto, de escolher o seu clima interno, independentemente da tempestade que desaba lá fora. Se você decidir que hoje será um dia de calma, nenhuma força do inferno pode mudar essa decisão. Se você estiver firmado na rocha, que é maior do que todos nós. Acalme o ritmo das suas palavras, pois quem muito fala muito, erra e acaba por expor as fraquezas que deveriam ser tratadas no secreto com Deus. O silêncio estratégico é muitas vezes a oração mais profunda que você pode fazer no meio de uma discussão. Sinta o frescor dessa nova mentalidade invadindo os seus pensamentos e expulsando a fumaça escura da irritação que por tanto tempo cegou os seus olhos. Você nasceu para ser livre e não para ser prisioneiro de um temperamento explosivo que rouba a sua saúde e a sua alegria de viver. Tome as rédeas da sua vida agora e perceba que, ao mudar a forma como você reage, o mundo ao seu redor começará a mudar também, pois a luz da sua serenidade irá ofuscar as trevas da ignorância de quem tenta te desestabilizar. A verdadeira profundidade da alma humana não é medida nos momentos de bonança, mas na capacidade abissal de manter a integridade espiritual quando as pressões externas tentam esmagar a essência do ser. Você precisa compreender que a calma que buscamos não é um adereço emocional ou uma máscara de polidez social, mas sim uma estrutura ontológica de resistência que se fundamenta na consciência plena da presença divina. Quando o texto bíblico nos confronta em Isaías 30:15, afirmando que no arrependimento e no descanso está a vossa salvação, e na quietude e na confiança está a vossa força, ele está revelando uma equação de poder que desafia toda a lógica do mundo contemporâneo. O mundo grita que a força reside na reação rápida, no contra-ataque imediato e na imposição da vontade própria sobre o outro, mas a autoridade do reino nos ensina que a força real é a capacidade de permanecer imóvel, enquanto o universo ao redor gira em um vórtice de insanidade. Imagine o silêncio de um santuário interior, que você deve construir dentro de si mesmo, um lugar onde o ruído das críticas, as vozes da condenação e o clamor das exigências mundanas não conseguem penetrar. Este santuário não é feito de pedra, mas de convicções inabaláveis sobre quem você é em Deus, e é nesse espaço sagrado que a calma se torna uma emanação natural da sua existência. A perda da calma é, na sua raiz mais profunda, uma crise de confiança, pois quem perde o controle está admitindo, ainda que inconscientemente, que Deus perdeu o controle da situação. Se você crê verdadeiramente na soberania absoluta daquele que sustenta os astros em suas órbitas, como pode permitir que a insolência de uma pessoa ou o atraso de um compromisso desestabilize a sua paz? A irritação é o sintoma de um ego que ainda se julga o centro do universo e que se sente ofendido quando a realidade não se dobra aos seus desejos mesquinhos. Para alcançar a profundidade dessa serenidade cinematográfica, você precisa passar pelo processo de morte do eu,
onde o seu orgulho é crucificado diariamente para que a vida de Cristo possa fluir através de você com toda a sua mansidão e poder. Romanos 12:12 nos exorta a sermos alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração, estabelecendo um tripé de sustentação que impede o desmoronamento do caráter diante das crises. A paciência mencionada aqui não é uma espera passiva e resignada, mas uma resistência ativa, uma constância que não se altera diante das variações térmicas dos relacionamentos humanos. Você é chamado para ser como o ouro puro que passa pelo fogo e não se consome, mas se purifica, deixando para trás todas as escórias do temperamento explosivo e da amargura acumulada. A calma profunda exige uma vigilância constante sobre as portas da percepção, filtrando cada informação e cada estímulo antes que eles cheguem ao centro das suas decisões. O homem que domina a si mesmo é maior do que aquele que conquista impérios, porque a vitória sobre a própria natureza é a conquista mais difícil e gloriosa que um ser humano pode realizar. Quando você decide não se irar, você está exercendo o seu livre-arbítrio em sua forma mais elevada, recusando-se a ser um escravo das reações químicas do seu cérebro ou das heranças comportamentais dos seus antepassados. Você não está destinado a repetir os erros de seus pais ou a ser refém de um temperamento genético. Você recebeu um novo espírito e uma nova mente que podem governar sobre a carne com autoridade e graça. Esta profundidade de vida exige que você aprenda a arte de contemplar o eterno em meio ao temporal, vendo as aflições deste tempo presente como leves e momentâneas quando comparadas com o peso eterno de glória que elas estão produzindo em você. A calma é o fruto de uma visão de longo alcance, de quem não se desespera com o nevoeiro da manhã, porque sabe que o sol já está brilhando acima das nuvens. Sinta a densidade dessa verdade penetrando em suas medulas e transformando a sua ansiedade em uma adoração silenciosa e profunda. Não há nada neste mundo que possa roubar a sua paz se você não der permissão para que isso aconteça. A sua calma é o seu testemunho mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais retumbante de que o Deus que você serve é real e habita em você. Viva a partir desse centro de calma, onde o medo não tem voz e onde a fúria se dissolve na imensidão do amor divino que tudo compreende e tudo perdoa. Para que possamos avançar com clareza, eu quero que você entenda de uma forma definitiva que essa paz que tanto buscamos não precisa ser algo complicado, misterioso ou inalcançável para o cidadão comum que enfrenta as lutas do dia a dia. Muitas vezes, nós mesmos complicamos as coisas porque temos a tendência de achar que para ter controle absoluto sobre a nossa raiva ou sobre o nosso temperamento explosivo, precisaríamos de fórmulas mágicas, anos de isolamento em uma montanha ou técnicas psicológicas de última geração. Mas a verdade bíblica é muito mais simples, profunda e direta do que qualquer teoria humana. Ter calma é, antes de tudo e acima de tudo, uma questão fundamental de onde você decide colocar a sua confiança durante as horas em que o relógio não para de avançar. Se você coloca a sua confiança apenas na sua própria força, na sua inteligência limitada ou na sua capacidade de resolver todos os problemas do mundo sozinho, é natural que qualquer coisa que saia minimamente do seu controle vá te deixar desesperado, frustrado e completamente furioso com a vida. No entanto, quando você acorda e entende, logo nas primeiras horas da manhã, que existe um Deus Altíssimo cuidando dos mínimos detalhes, o peso insuportável da responsabilidade sai das suas costas e a sua respiração volta ao ritmo normal. Em Mateus 11:29, Jesus nos dá o maior e mais valioso conselho de todos os tempos, dizendo para tomarmos sobre nós o seu jugo e aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração,
prometendo que assim encontraremos descanso para as nossas almas cansadas. Perceba com atenção que ele não está prometendo que os seus problemas vão sumir por encanto ou que as pessoas difíceis vão desaparecer da sua frente. Mas ele está afirmando que o descanso verdadeiro vem quando aprendemos a agir com a mesma mansidão que ele demonstrou mesmo diante da cruz. Ser manso não significa de maneira nenhuma ser alguém bobo, sem opinião ou alguém que deixa que todos pisem em seus valores, mas sim ter uma força interior tão absurdamente grande que nada do que venha de fora, seja um grito, uma traição ou uma fechada no trânsito, consegue ter o poder de te desequilibrar ou de tirar o seu sorriso. É como se você passasse a ter um escudo invisível e impenetrável que protege os seus pensamentos de toda a toxicidade que circula no ar que respiramos nesta sociedade moderna. Quando alguém decide te ofender de forma gratuita, você precisa entender que tem a liberdade total e o poder de não aceitar aquela ofensa dentro do seu coração. A ofensa funciona exatamente como um presente indesejado. Se você se recusa a estender as mãos para receber, ela continua pertencendo única e exclusivamente a quem tentou te entregar. A simplicidade de viver com essa mentalidade traz uma liberdade que dinheiro nenhum no mundo, por mais que se acumule, poderia comprar em qualquer mercado. Você passa a dormir melhor porque não leva mágoas para o travesseiro, passa a falar com mais sabedoria porque não reage por impulso e passa a tratar todas as pessoas, mesmo as mais rudes, com uma dignidade que elas talvez nem mereçam receber, mas que você oferece generosamente porque o seu coração está transbordando de algo muito maior e melhor. O livro de Salmos 55:22 nos ensina uma lição prática de sobrevivência espiritual ao nos mandar lançar o fardo sobre o Senhor, com a garantia de que Ele nos susterá e não permitirá jamais que o justo seja abalado nas suas estruturas. O segredo para nunca mais perder a calma, se é que existe um segredo, é justamente esse exercício diário e repetitivo de aprender a lançar o fardo no exato momento em que ele surge. Se algo te irritou logo cedo, na primeira hora do dia, faça um esforço consciente para não carregar essa amargura até o horário do almoço, sujando as suas refeições com pensamentos negativos. Se algo deu terrivelmente errado no seu ambiente de trabalho, tome a decisão firme de não levar essa carga pesada para dentro da sua casa, descarregando o seu estresse em cima de quem não tem culpa de nada. A vida se torna infinitamente mais leve e prazerosa quando você para de tentar ser o juiz de todo mundo ao seu redor e foca as suas energias apenas em ser a melhor versão de si mesmo diante de Deus. Essa calma simples, pura e constante é o que vai atuar como um imã, atraindo as pessoas certas para perto de você, pois em um mundo cheio de caos e barulho, todo mundo busca desesperadamente estar perto de alguém que transmite paz, segurança e serenidade em vez de confusão e conflito. Comece a praticar hoje mesmo a arte da pausa estratégica antes de qualquer resposta. Se alguém elevou a voz contra você, faça o oposto e responda em um tom mais baixo, pois a resposta branda desvia o furor. Se o mundo ao seu redor parece estar com uma pressa doentia, escolha caminhar e respirar devagar, lembrando a si mesmo que você não é escravo do tempo alheio. Essas pequenas atitudes diárias, que parecem simples, são, na verdade, grandes vitórias que mostram que quem manda de fato no seu dia e nas suas emoções é você e o Espírito Santo que habita no seu ser, e não o estresse generalizado do mundo ou as crises passageiras da economia. Você vai perceber com o passar dos dias que ao simplificar radicalmente a sua forma de reagir aos estímulos negativos, a vida vai parar de parecer aquela batalha cansativa e interminável e vai começar a se transformar em uma caminhada de aprendizado constante e de evolução espiritual.
Deus não te criou para que você vivesse com os nervos à flor da pele, com o coração acelerado de ansiedade ou com a mente cheia de pensamentos de vingança. Ele te criou para que você desfrutasse de cada segundo da existência que Ele te deu com uma alegria profunda e uma serenidade que ninguém consegue explicar. Olhe para o céu em um dia de tempestade e veja como as nuvens escuras e carregadas passam rapidamente, enquanto o sol permanece lá, firme em seu lugar, mesmo quando não o vemos. Seja você como esse sol, firme no seu propósito e na sua identidade, enquanto as nuvens passageiras dos problemas tentam, sem qualquer sucesso, apagar o brilho que Deus colocou em você. Não permita que o barulho das ondas te faça esquecer que você está firmado sobre a rocha que não se abala. A verdadeira inteligência emocional é saber que nem toda batalha merece a sua presença e nem toda provocação merece o seu tempo. Quando você simplifica a sua vida, você abre espaço para que a paz de Deus faça morada definitiva e transforme não apenas o seu rosto, mas a atmosfera de todos os lugares por onde você passar. A jornada para o autocontrole começa com um passo simples: o reconhecimento de que você não precisa lutar sozinho contra a sua própria natureza, pois existe uma força disponível para te ajudar a vencer cada impulso de raiva. Entregue o seu caminho, confie inteiramente, e você verá que a calma deixará de ser um esforço para se tornar o seu estado natural de ser. Aprofunde-se agora na compreensão de que a calma é, na verdade, uma forma superior de inteligência que o mundo moderno tenta a todo custo rotular como passividade, mas que, na verdade, é a maior demonstração de autoridade que um ser humano pode exercer sobre a própria existência. Imagine que cada situação de conflito que surge na sua frente é como uma cena de um filme, onde o roteirista tenta te induzir ao erro, mas você, consciente do seu papel, decide subverter o final esperado e entrega uma resposta baseada na paz absoluta. A Bíblia nos ensina em Provérbios 14:30 que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja e a ira apodrecem os ossos, revelando que a manutenção da sua calma não é apenas um dever espiritual, mas uma estratégia de sobrevivência biológica para que você não adoeça diante das pressões deste século. Quando você decide não se deixar levar pelo calor do momento, você está preservando a sua saúde, a sua clareza mental e a sua capacidade de ouvir a voz mansa e delicada de Deus, que muitas vezes se perde no meio da gritaria das nossas próprias reclamações. É necessário que você desenvolva uma visão de águia, que consegue enxergar acima das nuvens da tempestade, entendendo que o que hoje parece um problema insolúvel e motivo de desespero, amanhã será apenas uma lembrança de uma vitória conquistada através do silêncio e da confiança. A calma é o terreno onde a sabedoria floresce, pois em uma mente agitada e barulhenta, as boas ideias e as direções divinas não encontram espaço para se manifestar. Veja o que diz Tiago 3,17 sobre a sabedoria que vem do alto. Ela é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Se a sua reação a um problema não for pacífica e moderada, então ela não vem de Deus, mas sim do seu próprio ego, que se sentiu ferido ou ameaçado por algo passageiro. Você precisa treinar a sua percepção para identificar os gatilhos que tentam roubar a sua compostura, seja aquela pessoa específica que sabe exatamente o que dizer para te irritar, ou aquela situação financeira que parece nunca se resolver. Ao identificar esses pontos, você deixa de ser pego de surpresa e passa a antecipar a sua vitória, decidindo antecipadamente que nada terá o poder de tirar o seu sono ou de alterar o seu batimento cardíaco. A paz não é algo que você encontra em uma prateleira ou em um destino de viagem, mas é algo que você cultiva dentro de si através da disciplina da mente e da entrega total da vontade ao Criador.
Imagine a força de um rio que corre sereno em direção ao mar. Ele não precisa lutar contra as pedras no caminho. Ele simplesmente as contorna e continua o seu curso, pois ele sabe para onde está indo. Da mesma forma, quando você tem um propósito claro e uma identidade firmada na verdade, as pedras das ofensas e os obstáculos do dia a dia não conseguem parar a sua jornada, eles apenas servem para mostrar a força da sua correnteza. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito e, como todo fruto, ele leva tempo para amadurecer e exige que as raízes da sua vida estejam profundamente mergulhadas na fonte da vida eterna. Não se cobre perfeição imediata, mas busque o progresso constante, celebrando cada pequena vitória, onde antes você teria gritado e hoje escolheu falar baixo, ou onde antes você teria batido a porta e hoje escolheu fazer uma oração silenciosa. Esse processo de transformação é cinematográfico, porque envolve a mudança de uma natureza selvagem e reativa para uma natureza divina e governamental, onde você passa a dominar as circunstâncias em vez de ser dominado por elas. O mundo ao seu redor pode estar desmoronando. As notícias podem ser as piores possíveis e as pessoas ao seu lado podem estar em pânico. Mas você, por causa da aliança que tem com o alto, permanece como uma ilha de tranquilidade em meio a um oceano de caos. Essa estabilidade emocional é o que vai te destacar em qualquer área da vida, seja na sua carreira como engenheiro, seja no cuidado com a sua família ou na liderança da sua comunidade. As pessoas confiam em quem não se abala. Elas seguem quem mantém a calma quando todos os outros perdem a cabeça. Portanto, entenda que a sua paz é uma ferramenta de liderança e um escudo de proteção que te mantém seguro, enquanto o mal tenta encontrar uma brecha para entrar. Mantenha as janelas da sua alma limpas de todo o ressentimento e de toda a amargura, pois o que você vê depende muito do estado do seu coração. Se o seu coração estiver em paz, você verá oportunidades de crescimento em cada desafio. Se ele estiver em guerra, você verá inimigos em cada esquina. Escolha a paz, escolha o descanso, escolha confiar que o mesmo Deus que sustenta o universo está cuidando de você com um amor que ultrapassa todo o conhecimento humano. Deixe que essa certeza penetre em cada célula do seu corpo agora, relaxando os seus músculos e acalmando os seus pensamentos. Pois você não foi feito para carregar o mundo nas costas, mas para caminhar de mãos dadas com aquele que criou o mundo. A calma é a sua herança de filho. Tome posse dela agora e não permita que nada, absolutamente nada, te faça esquecer de quem você é e do poder que você carrega dentro do seu peito. Viva com a cabeça erguida e o espírito sereno, pois a vitória já foi decretada e o seu papel é apenas permanecer firme até que o sol da justiça brilhe sobre todas as áreas da sua vida. Chegamos ao momento de selar este entendimento em seu coração, onde a narrativa da sua vida se encontra com a eternidade em um abraço de paz, profunda e inabalável. Compreenda que a calma que você buscou ao longo deste vídeo não é um destino final, mas o próprio caminho pelo qual você deve caminhar todos os dias da sua existência, com a certeza de que cada passo é guiado por uma mão que nunca falha. Imagine a cena final de um grande épico, onde após todas as batalhas e tempestades, o herói permanece de pé, não porque é invencível, mas porque aprendeu a descansar na verdade que não muda com o tempo. A Bíblia nos consola e nos fortalece em João 14:27, quando o Mestre diz categoricamente: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Esta paz que ele oferece é diferente de tudo o que você já experimentou, pois ela não depende de uma conta bancária cheia, de um corpo sem doenças ou de relacionamentos perfeitos.
Ela é uma rocha que permanece intacta, mesmo quando as águas da vida estão agitadas e escuras. Você precisa tomar a decisão consciente de não permitir que o seu coração se turbe, o que significa não dar permissão para que a confusão e o medo façam morada na sua mente. A calma é um exercício de autoridade espiritual, onde você diz ao seu próprio mar interno: aquieta-te, emudece, e as ondas do desespero são obrigadas a obedecer ao comando de uma alma que sabe quem é o seu Criador. Pense na história de um homem que dedicou 30 anos de sua vida ao serviço de carregar mercadorias, enfrentando o sol forte e as estradas difíceis, e que, ao chegar ao fim de sua jornada, descobriu que o seu maior tesouro não estava nas moedas que juntou, mas na serenidade com que tratou cada pessoa que cruzou o seu caminho. Ele entendeu que a calma é a moeda do céu, e quem a possui é verdadeiramente rico, pois nada neste mundo pode comprar a tranquilidade de uma consciência limpa e de um espírito que repousa no Senhor. O texto de Romanos 15:13 derrama sobre nós uma bênção final. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Perceba que a paz e o gozo caminham juntos com a esperança, formando uma corrente de força que te sustenta nas horas de solidão e nos dias de incerteza. Você não foi chamado para viver em agonia, mas para ser um portador da luz em um mundo que jaz em trevas de ansiedade e depressão. A sua calma será como um bálsamo para as feridas de quem te rodeia, e as pessoas buscarão em você a resposta para os seus próprios conflitos, pois verão que você possui algo que o dinheiro não compra e que o mundo não pode tirar. Imagine agora o peso de toda a irritação, de toda a pressa e de todo o rancor caindo dos seus ombros como uma capa velha e rasgada, sendo substituída por uma veste nova de linho fino, branca e pura, que representa a sua nova identidade em Cristo. Você é um embaixador da paz, e em cada lugar que você colocar a planta dos seus pés, a atmosfera de conflito deve se transformar em atmosfera de harmonia. Não tenha medo das afrontas que virão, pois elas são apenas oportunidades para você demonstrar a qualidade da sua fé e a profundidade do seu domínio próprio. A verdadeira grandeza de um homem ou de uma mulher se revela na forma como eles tratam aqueles que não podem lhes oferecer nada em troca e na maneira como reagem quando são injustiçados. Escolha a bondade, escolha a paciência e, acima de tudo, escolha a calma, pois ela é o segredo para uma vida longa, frutífera e cheia de significado. Sinta a presença divina envolvendo o seu ser agora, trazendo um silêncio restaurador que cura as memórias de dor e apaga as chamas da raiva que por tanto tempo tentaram te consumir. Você é livre para ser calmo, livre para ser manso e livre para amar sem reservas, pois o amor é o vínculo da perfeição que mantém todas as coisas em seu devido lugar. Ao encerrar esta jornada visual e espiritual, leve consigo a certeza de que você nunca está sozinho e que a paz, que excede todo o entendimento, está montando guarda sobre o seu coração e sobre os seus pensamentos a partir de agora e para sempre. Este vídeo chega ao fim, mas a sua nova jornada de paz está apenas começando. Se este conteúdo trouxe um novo fôlego para a sua alma e te ajudou a enxergar a vida com mais clareza, eu te peço de uma forma muito calorosa e acolhedora: não guarde isso só para você. Junte-se à nossa comunidade clicando no botão de inscrição para que possamos caminhar juntos e fortalecer uns aos outros a cada novo dia. Eu adoraria conhecer a sua história. Conte aqui nos comentários como este vídeo tocou você, o que você aprendeu com essa mensagem e quais são as vitórias que você já começou a colher ao aplicar a calma em sua vida. O seu testemunho pode ser a luz que alguém precisa para sair da escuridão do estresse e da raiva. Sinta-se abraçado
e saiba que este canal é um porto seguro para você sempre que precisar reencontrar o seu centro e a sua paz. Até o nosso próximo encontro, fique na serenidade que só Deus pode dar.